mensagem é exatamente esse: a sua graça me basta. Quando nós falamos de graça e falamos daquilo que o Senhor é, né, a graça, ela é revelada através do amor de Deus para com o homem, através de Jesus Cristo, quando Ele mandou o seu Filho unigênito morrer por nós na cruz do Calvário. A palavra do Senhor diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Então, esse revelar do amor do Senhor para com a humanidade veio através da graça, através de Jesus Cristo em nossas vidas. E a vinda de Cristo para essa terra, para viver os 33 anos e que viveu nessa terra, a graça revelada através dele é suficiente para a minha vida e para a sua vida. Você concorda com isso? Amém, queridos? A vinda do Senhor, o seu amor é suficiente. Nós não precisamos de mais nada, porque o amor de Cristo Jesus, a sua graça revelada através dele, é suficiente para os nossos corações. Então, por isso que o texto diz: a minha graça te basta. Não precisa de mais nada. Mas eu quero ler, e tem alguns pontos que eu quero salientar, destacar. Então, 2 Coríntios, capítulo 12. Você pode abrir lá? 2 Coríntios 12, versículo 7 ao 10. 12, de 7 a 10. Apóstolo Paulo declarando, falando dele mesmo. Olha que maravilha que ele diz aí: para evitar que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. 3 vezes pedi ao Senhor que tirasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas prisões, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, então é que sou forte. Amém, queridos? O versículo 9. Ele, porém, me disse: a minha graça é suficiente para você. Somente até aí, a minha graça te basta. Mostrar que a graça de Deus, entender que a graça de Deus é suficiente para nós, é entendermos que também, mesmo sendo recebedores dessa graça, passamos por lutas. Às vezes nós ouvimos e vemos um evangelho em que diz que ser cristão é um ser fora de uma concepção mundial e que ele não passa por luta, porque Deus é com ele. Deus é comigo, é só vitória, é só vitória. Tinha uns cânticos que falavam só isso, né? Agora é só vitória, é só vitória. E na verdade, quando nós paramos para poder pensar, você vai ver que não é só vitória. Às vezes passamos por lutas, e muitas dessas lutas, às vezes passamos por derrotas aparentes. Você já foi derrotado alguma vez aí, irmão? Eu já fui várias. Tomei-lhe uma cacetada, eu falei: Jesus, cadê o Senhor? E ele falou: eu estou aqui, sempre. Porque o grande erro é acharmos que o cristão só tem que viver nas vitórias. E quando passamos por lutas, problemas e derrotas aparentes na vida, nós nos frustramos com Deus. Na verdade, não deveríamos nos frustrar com Deus, deveríamos nos frustrar com pregadores que falam que o cristão só tem vitórias. E não é uma verdade. Passamos por lutas, e muitas das lutas passamos por momentos difíceis, aparentes derrotas. Por que eu falo aparente? Porque lá na frente nós vamos enxergar, e as lutas que passamos nos trazem ensinamentos para termos vitórias e para caminharmos em verdes pastos. Mas o salmista diz: livra-me, Senhor. Mas isso não quer dizer que ele foi livre, ele pode ter passado. Então, quando nós lemos esse texto e entendemos que da parte de Deus, Deus mandou o espinho na carne de Paulo para que ele não se gloriasse. E por 3 vezes ele fala: Senhor, tira isso de mim.
Muitas especulações falam o que poderia ser, um problema na vista, um problema na coluna, e falam tantas coisas, mas o texto não relata, não denuncia qual é o espinho na carne, mas diz que era algo que atormentava Paulo, que ele fala: Satanás me atormentando, e por 3 vezes eu pedi, Deus falou: a minha graça te basta. Então segura aí, porque você está indo bem, desse jeito, para que você sempre lembre que eu sou Senhor por todas as coisas. Mas esse texto nos traz alguns ensinamentos, que mesmo que nós possamos passar na luta, o Senhor nos prometeu que estaria comigo e contigo. A primeira coisa que eu aprendo é que a graça não impede todas as lutas. Não é porque fomos alvos da graça, encontrados pela graça, transformados pela graça, e somos alvo de lutas. Passamos por lutas. Mas pastor, agora eu não sou um cristão? Foi-me dado um espinho na carne. Lutas servem para nós lutarmos, passarmos, tirarmos ensinamentos e vencermos. Amém, queridos? E aprendermos com isso. Aprendermos que os problemas da vida não são somente para poder passar, é para trazer maturidade e transformar o nosso caráter, transformar a nossa vida, entender que o que nós passamos por muitas vezes são falhas que nós deixamos para trás, e traduzindo, precisamos a cada dia melhorar. Paulo era um homem usado por Deus, mas ainda enfrentava uma situação que não conseguia resolver. Você quer um homem mais usado por Deus do que Paulo? Abriu várias igrejas, 3 viagens missionárias, fez o que fez, escreveu várias cartas, mas um homem em que declara que ele era dependente do Senhor. Ser usado por Deus não significa viver sem dificuldades. Ser um homem e uma mulher usado por Deus não quer dizer que não vamos passar por luta. Ter fé não significa nunca passar por momentos de fraqueza. Fraqueza vem sobre nós, o que nós não podemos é ceder. É igual tentação. Tentação não é pecado. Pecado é ceder à tentação. Ter fraquezas, ter pontos de vulnerabilidade, ter pontos de fraqueza, não quer dizer que caímos. Quer dizer que precisamos nos alicerçar, fortificar os nossos corações cada vez mais no Senhor. Você não precisa de menos problemas. Nós precisamos experimentar mais da graça de Deus. Senhor, tira um pouco desses problemas de mim. Não, Senhor, me dá mais da sua graça, para eu poder vencer esses problemas. Me dá mais da sua graça. O problema que nós oramos: Senhor, tira, me livra desses problemas, me tira. Senhor, eu preciso de mais e mais de graça do Senhor sobre a minha vida, ser cada vez mais cheio. Sabe o que eu aprendo também? A graça nos ensina a depender mais de Deus. A graça nos ensina a sermos dependentes do Senhor. Eu não sei quantos estão aqui nessa noite são totalmente dependentes de Deus, mas há uma grande fragilidade no coração do homem achar que ele é dependente dele mesmo. Pastor, sou eu que decido, eu que tenho o braço forte. Na minha casa, minha esposa e eu, nós trabalhamos para sustentar. Pastor, eu não dependo de nada, eu só dependo de mim mesmo. E eu já contei aqui algumas experiências que todas as vezes em que acontecia situações na minha casa, eu falava para Débora, fica tranquila, eu resolvo. E resolvia, até que chegou o dia em que eu falei: fica tranquila, eu não vou conseguir resolver. Nós somos dependentes da graça de Deus. Deus, se o Senhor não for na frente, eu não vou. Eu preciso do Senhor. A graça nos ensina isso, que somos dependentes. Cristo morreu na cruz do Calvário para criar essa ligação entre nós e esse Jesus, que veio para nos resgatar. O seu amor revelado na cruz do Calvário foi para nos resgatar, para nos fazer um novo homem, uma nova mulher, uma nova vida transformada em Cristo Jesus. E quando nós somos transformados, nós precisamos entender que eu sou dependente desse Deus a cada dia. Dependente para deitar, dependente para levantar, dependente para viver, dependente para me sustentar, dependente para poder trabalhar. Eu citei aqui uma vez, numa mensagem há muito tempo atrás, que quando a Débora estava fazendo um seminário, uma amiga
fez uma mensagem: graça para nascer, graça para viver e graça para morrer. 3 tópicos de uma mensagem: graça para nascer, graça para viver e graça para morrer. É a graça do começo ao fim da vida, nós precisamos dela. Para nascer, para viver e para morrer, somos dependentes dessa graça de Deus. Paulo exemplifica isso de forma poderosa. Eu preciso desse Deus, eu preciso dessa graça todos os dias. É essa graça que não me deixa soberbecer, é essa graça que não me deixa desviar, é essa graça que me faz estar debaixo da vontade dEle, é essa graça que me alimenta todos os dias, é a própria graça de Deus sobre a minha vida. É um grande erro acharmos que andamos sozinhos. Paulo pediu 3 vezes, e isso significa que podemos apresentar nossas dores diante de Deus. Você pode apresentar: Senhor, eu estou passando por dores, eu estou passando por lutas. Você pode apresentar. Que podemos pedir mudanças, que podemos insistir em oração, mas precisamos aprender a confiar quando a resposta de Deus não é aquela em que esperamos ou que esperávamos. Eu posso orar pelas minhas dores, eu posso orar pelas mudanças, eu posso orar, insistir em oração, mas se Deus disser não, eu sou dependente dEle. Não, se o Senhor não fizer, eu saio. Se o Senhor não fizer, eu me desvio. Se o Senhor não fizer, eu vou me esfriar. Se o Senhor não fizer, eu estou fora dos teus caminhos. Ei, entenda uma coisa: eu preciso entender que a vontade dEle é boa, é perfeita e é agradável. E eu preciso estar debaixo da vontade desse Deus. Há 2 frases que eu quero que você leia comigo. Eu coloquei aí? A oração nem sempre muda a circunstância imediatamente, mas muda a maneira como enfrentamos as circunstâncias. Eu vou repetir para que possa ser guardado isso no coração. Tira uma fotinha se você quiser. A oração nem sempre muda as circunstâncias imediatamente. Muda, irmãos? Eu já orei muito e nada aconteceu, pastor Bira. Eu já orei, Deus, mas muda a maneira como enfrentamos essas circunstâncias. O grande problema é que queremos soluções, mas não queremos que Deus mude o nosso coração para enfrentarmos as lutas. Deus, muda meu coração então. Eu oro pela solução do problema, mas se o Senhor não solucionar, muda o meu coração para enfrentar essas circunstâncias. Me fortalece. Lembra do desenho do Popeye? Quem aqui lembra do Popeye? Levanta a mão aí. Melhor. Tem muito mais velho. Quem não conhece o Popeye? Levanta a mão. Tá bom. O que ele fazia para poder ficar mais forte? Espinafre. Para que você e eu fiquemos mais fortes, o que nós precisamos? Orar. Não vai falar espinafre, irmão. Orar. Espinafre, não. Orar é o que nos alimenta, é o que nos sustenta. Ou seja, a oração nem sempre muda as circunstâncias imediatamente, mas muda a maneira como enfrentamos elas. A outra frase é: quando Deus não muda a situação, Ele pode mudar aquilo que a situação está produzindo em nós. Quando Deus não muda, Ele muda o que a situação produz em nossas vidas. Fala para mim a verdade. Não dá uma fraquejada quando você está passando por problemas? Não dá não, na fé? Dá uma fraquejada no casamento? Você olha assim e fala: será que eu estou fazendo certo? Meu Deus, será que 30 anos eu vou fazer? Será que é o certo? A Débora fala, um dia antes do casamento, ela estava com dúvida se era para casar comigo ou não. Eu todo assado, preparando a igreja, andando assim, irmãos,
Minha mãe solucionou 2 potes de hipoglós. Passou aqui no meio das pernas, aquele cheiro de hipoglós. Ah, meu Deus, olha. Não, senão vai ficar mal meu testemunho. Mas de verdade, eu falo isso para as meninas. No dia antes, eu fui dormir no nosso apartamento sozinha, porque eu queria um tempo com Deus. E eu disse para ele: Senhor, até aqui eu tenho achado que eu estou fazendo certo. Mas se porventura eu estiver enganada, o Senhor pode me dar certeza agora, que não importa o que eu gastei, não importa o que já foi, eu não caso. Porque eu quero casar com a segurança de que esse homem é o homem que o Senhor me deu. Está aí. Ainda bem que ela não orou. Se não for, leva ele, Senhor. Quando Deus não muda a situação, Ele pode mudar aquilo que a situação produz em nós. Muitas vezes somos azedados pela situação em que vivemos. Ficamos azedos, amargos, chatos, chacrilongo, pelas situações que passamos. Sabe o que eu aprendo? A graça de Deus é suficiente. A minha graça te basta. Versículo 9. Essa é a declaração central do texto. Deus não disse a Paulo: eu vou explicar tudo para você. Deus disse: a minha graça te basta. Imagina se Deus tivesse que sentar com o Bruno e falar: Bruno, eu vou te explicar tintim por tintim. Bira, Rafael, eu vou te explicar. Gleice, eu vou explicar por que seu joelho dói. Senta aí. Não, ele fala: Gleice, a minha graça te basta, filho. Rafael, Bruno, a graça basta. Sabe o que isso quer dizer? É que assim, Alexandre, só confia, só descansa, lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque a palavra diz o quê? Ele cuida de nós. É Ele quem cuida. O pessoal está se... É Ele que cuida. Eu ia falar que o pessoal está se antecipando. Não está não, está certo. Eu que estou atrasado. É Ele que cuida de mim e de você. Nós precisamos entender isso, irmãos. Quando Paulo vai falar com Deus, Deus só fala: Paulo, sabe de uma coisa, irmão? Já me pediu 3 vezes. A minha graça te basta. Eu não vou te dar explicação, não vou falar. Já basta. Vive desse jeito aí. Eu estou contigo, eu te protejo. Eu sou fiel na sua vida. Eu sou Deus que prometi estar contigo. A minha graça já é suficiente para você vencer. E a mesma graça derramada sobre a vida de Paulo também é derramada sobre a minha vida e a sua vida. Ela é suficiente para nos conduzir em triunfo. Não são as lutas que vão determinar o tamanho do meu Deus. Não são as minhas dificuldades que vão determinar o poder do meu Deus. Não é nada disso. Deus continua sendo o mesmo Deus de ontem e de hoje, e é o Deus da eternidade. Ele é um Deus imutável, Ele não muda, Ele não acontece, Ele continua sendo o mesmo Deus, e nada foge do seu controle. A única coisa que basta para mim é a sua graça. A graça significa que aquilo que Deus nos ofereceu é suficiente para continuarmos de pé. Eu estou tentando entender o que está ali. Cuidado, quebrou nada não, né? A graça significa que precisamos ficar de pé. Quando falta força, presta atenção, a graça basta. Quando não entendemos o caminho, a graça basta. Quando somos rejeitados, a graça basta. Quando enfrentamos crise, a graça basta. Quando nossas forças terminam, a graça basta. Em todas as áreas da minha vida e da sua vida, a graça nos basta. Não há pontos, não há lugar, não há brechas, não há dificuldade que você não possa falar: Senhor, eu sei que a tua graça me basta. Eu sei que o Senhor está. Em Salmo 73, versículo 26, diz o seguinte: Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Deus é a força, a fortaleza do meu coração, a minha herança para todo sempre.
Não é a minha herança por um tempo determinado. Não é a minha herança com prazo de validade. Ele é a minha força, a minha herança para sempre. Você e eu precisamos guardar isso. Em lutas, em problemas, em dificuldades, em dias difíceis, em derrotas, está de pé, está caído, não consegue levantar, a ansiedade, a depressão te bateu. Deixa eu te falar uma coisa, a graça do Senhor te basta. Não é porque somos cristãos que não passamos por fragilidade. Sabe como é a maior dificuldade? Achar que nós não temos fragilidade. As nossas fragilidades vêm. Quantas vezes você já acordou e falou assim, eu não quero levantar hoje não? Quantas vezes você já acordou e falou assim, eu não quero nem ir trabalhar? Quantas vezes você já acordou e falou assim, eu não quero nem tomar banho? Isaac direto. Não vou não. Não, deixa do jeito que está, eu não vou nem me mexer. Porque o cansaço, porque a depressão às vezes está batendo na porta, porque a ansiedade está tomando conta, porque os problemas são grandes. Quantas vezes você pegou o celular e falou assim, não vou nem atender, não quero nem saber. Eu não vou atender porque eu não quero falar com ninguém. Ou é só comigo? Aí Deus fala assim, Alexandre, a minha graça te basta. Em todas as crises, em todas as lutas da tua vida, eu estou contigo. Sabe o que eu aprendo? Que é na fraqueza que o poder de Cristo se manifesta. Naqueles momentos mais difíceis, naquele momento de vulnerabilidade, que o poder de Cristo se manifesta. Versículo 9, porque o poder se aperfeiçoa aonde, irmãos? Na fraqueza. O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, crentes que decidem desistir estão fora da palavra, porque é na fraqueza que eu me apego, é na fraqueza que eu me aproximo, é na fraqueza que eu entendo a palavra que a Mary trouxe hoje para a gente aqui. Eu preciso me aproximar mais de Deus, deixar as coisas para lá e me aproximar mais do Senhor, porque na fraqueza é que eu me fortaleço. Paulo chega a uma conclusão, que a sua fraqueza não precisa ser o motivo da sua vergonha. Se todos nós temos, então você não precisa se envergonhar, porque eu também tenho. Todos nós temos. A fraqueza pode se tornar um lugar onde percebemos, quando eu não consigo, Deus consegue. A fraqueza é o ponto de ignição, quando eu começo a entender que se eu não consigo, Deus consegue. Agora deixa eu te explicar uma coisa. Deus não faz, ou Ele pode até fazer, mas não faz aquilo que eu e você conseguimos fazer. Deus não faz aquilo que os nossos esforços podem fazer. Ou seja, eu preciso levantar e ir na casa do Senhor e adorar. Deus já está aqui, Ele não vai fazer por você. Então eu preciso levantar, tomar meu banho, trocar minha roupa, jogar meu perfume, deixar tudo em ordem, e eu vou na igreja adorar. Deus não faz isso, mas Ele faz que quando eu entro por esse lugar, o renovo dEle venha sobre a minha vida. Deus não faz, Deus não faz uma porta de emprego chegar sem que eu procure, sem que eu ore, sem que eu levante cedo, sem que eu mande currículo, sem que eu me preocupe. Não, pastor, está tudo bem, aluguel está atrasado, luz está atrasada, água está atrasada, condomínio está atrasado, está tudo uma ruaça, mas eu estou em paz. Eu acho melhor você levantar cedo, mandar currículo, levantar na madrugada, colocar o joelho no chão e falar, Deus tem misericórdia, porque as portas só abrem para quem bate nelas. As portas só abrem para quem vão até lá. Pastor, mas eu vi gente que não estava nem procurando, Deus abriu portas. Você não sabe o motivo das orações, os joelhos dobrados, e quantas vezes a semente foi lançada. Então, eu e você precisamos fazer a nossa parte. Precisamos fazer a nossa parte, porque fraquejar, nós fraquejamos, Deus entra, mas a nossa parte, nós precisamos fazer. Deus,
eu estou aqui, fala comigo. Deus, ó, eu estou batendo a porta, abre para mim. Deus, ó, eu estou mandando currículo, abre uma porta de emprego. Deus, ó, eu estou orando. Ó, Deus, eu estou sendo fiel. Deus, ó, eu estou aqui. Deus, fala comigo. E aí eu gosto muito do texto de Elias. Elias era um homem fantástico, poderoso. Pensa num cara top de linha. Mas no momento crítico da sua vida, o que ele fez? Ele fugiu. No momento crítico, ele se escondeu. No momento crítico, ele pede o quê? A morte para si. Talvez se fosse eu e você, e como Elias, ele queria novamente ouvir a voz de Deus. Esperava raios, trovões, tempestades. Mas a Bíblia diz o quê? Que uma doce e leve brisa tocou ele. E ele ali sentiu a presença de Deus. Eu e você precisamos entender, queridos, que momentos de fragilidade, grandes homens e mulheres de Deus passam. Mas eu preciso estar sensível a ouvir a voz de Deus. Seja o Deus das tempestades, seja o Deus de raios e trovões, ou seja o Deus de uma simples e leve brisa sobre as nossas vidas. Quando minha força acaba, a graça continua, porque a graça nunca acaba. Nunca acaba. Quando eu sou insuficiente, Cristo permanece suficiente. Quando eu sou insuficiente, Cristo permanece suficiente. Quando as minhas forças acabam, quando meu ânimo está se extinguindo, Cristo permanece suficiente na minha vida e na sua vida. Sabe o que eu aprendo? A graça transforma a nossa perspectiva. O versículo 10 diz: porque quando sou fraco, então é que sou forte. Ele muda a nossa perspectiva, o nosso olhar. Ele não estava dizendo que gosta do sofrimento. Ele estava dizendo que aprendeu a enxergar suas dificuldades através da presença de Cristo. Ele não está dizendo que gosta de... Não é masoquismo. Ai, como eu gosto de passar por luta, porque na luta, sabe? Primeiro eu viro um coitadista. Eu viro um pobre coitado da vida. Oh, e aí, você não sabe, uma luta que eu estou passando... 2 meses, e aí, irmão? Ai, meu Deus, a luta nunca acaba. 2 anos, e aí? Ai, aquela já passou, mas agora veio uma 10 vezes pior. Ô, vida miserável, cara. 10 anos depois, e aí? Pastor, aquela primeira, segunda, terceira passou, mas as lutas nunca passam. Você já, quando era criança, ou agora que é adulto, você já olhou pela fechadura da porta? Sim ou não? Eu já olhei. Sei nem para quê, mas eu já olhei. É coisa de fofoqueiro, né? Mas eu já olhei. Olhar pela fechadura da porta. É a sua visão através da onde? Da fechadura. Ah, apartamento que tem aquele olho mágico. Você já olhou lá? O meu não tem. Ou tem? Tem, claro. Eu nunca olhei. Você já olhou? Fofoqueira, hein? Você também. Eu não vou te chamar de fofoqueira para não perder o respeito. Mas fofoqueira. Mas, sabe, o vizinho fez barulho, até corre na porta, igual o Robson. Robson vem latindo. Chegou. É a sua visão através do quê? Do olho mágico, daquele olho lá. Porque quem está aqui no cantinho, você não vê. Quem está aqui, você não vê. Você só vê a visão em que aquilo te apresenta. Se na luta você olhar através dos olhos de Cristo, através de Cristo Jesus, qual será a sua visão? Sabe qual é o problema? Porque na luta eu só olho com os meus olhos. E os meus olhos são megamente limitados. Porque quando eu olho com meus olhos, eu não sei amanhã como é que eu vou pagar boleto. Eu não sei amanhã como vai ser o aluguel. Eu não sei amanhã como vão ser as coisas.
Mas se eu olho pelo olho da fé, através de Cristo Jesus, eu sei que Ele tem cuidado de mim. Agora, deixa eu te falar uma coisa, eu estou falando para crente. Aqueles que confiam, aqueles que lançam, aqueles que esperam, aquele que tem confiança. Não quem confia só na hora da luta, que confia na e pós, antes, durante, depois, o tempo todo. Você olha através dos olhos de Cristo. Paulo falou, quer saber de uma coisa? Eu não me glorio na luta, porque luta eu não me alegro. Mas quando eu olho através de Cristo Jesus, eu sou edificado, eu sou abençoado através da luta. Porque eu olho através de Cristo Jesus. E quando eu olho através de Cristo Jesus, eu vejo esperança. Eu vejo vitória. Essa semana eu li uma reportagem falando daquele pastor Marquinhos Menezes. Sabe quem que é aí? Sabe ou não sabe, irmãos? Não sabem? Caramba, e agora? Como é que eu vou explicar? Está com câncer. Marquinhos Menezes é um pastor muito famoso, conhecido, canta várias músicas. Ele é auxiliar do pastor Ciro Malafaia lá na igreja do Rio de Janeiro, é compositor, é um cara bem famoso. Descobriu que está com câncer, ele é lá do Rio. Descobriu que está com câncer. Toma quimioterapia. E aparecendo e colocando ele fazendo musculação e ele falou assim, eu acredito que Deus pode. Eu acredito, irmão, ele só está olhando com os olhos através da fechadura da cruz. O prego da cruz deixou um buraco. Ele está olhando através do buraco da cruz. E eu acredito. Pastores foram lá, vários pastores vão lá, oram com ele. Eu acredito. Ontem eu vi uma foto, ele na cama, magro, pele e osso, a sua esposa do lado dele. E sabe qual que é a palavra dele? Eu acredito que Deus pode fazer. Agora deixa eu te falar uma coisa, e se Deus não fizer? Ele perdeu? Ele alimentou a sua fé, a sua esperança para uma vida eterna em Cristo Jesus. Ele continua crendo que Deus pode, e aleluia, e que Deus cure. A nossa oração, a minha oração, falei, Deus, levanta esse homem, sara o físico dele, ele está com câncer no estômago, se eu não me engano, sara o físico dele, toca ele, o que é isso para o Senhor? O Senhor levantou um morto, curar um câncer, não é nada, quer dizer, nada é impossível para o Senhor. Agora, Senhor, se o Senhor faz isso, você imagina o que vai acontecer no Brasil? Eu estou olhando com os olhos do Alexandre, aí Deus fala assim, cara, você é muito limitado, você não sabe. Levar ou ficar não é questão de perder ou vencer, é questão da minha vontade prevalecer. O que eu e você precisamos entender é que precisamos olhar através da cruz, que Cristo continua sendo Senhor sobre todas as coisas, mesmo que aos meus olhos seja aparente derrota, mas Cristo sabe de todas as coisas. Mesmo que aos meus olhos a resposta não é o que eu quero, mas Cristo sabe de todas as coisas, porque Ele é o alfa, é o ômega, é o princípio, é o fim, é Senhor sobre todas as coisas. Antes, eu não consigo, e depois, eu não consigo sozinho, mas Cristo está comigo. Antes eu não consigo, e depois, sozinho eu não consigo, mas Cristo está comigo. Há uma frase que diz, essa é a diferença entre autossuficiência e dependência da graça. Essa é a diferença entre autossuficiência e dependência da graça. A minha pergunta para você nessa noite é, você se sente autossuficiente? Pastor, está tudo bem. Eu sou o cara, ou eu sou a mulher, que tenho tudo debaixo do meu domínio. Estão os meus filhos, está a minha casa, está o meu pet, a minha família, o meu carro, a minha casa, o meu salário, a minha empresa, está tudo em ordem. Autossuficiência. E essa é a diferença da dependência da graça. Sim, está tudo em ordem, mas se não for a tua graça, eu posso perder tudo.
Se não for a graça do Senhor sobre a minha vida, eu posso perder tudo. A grande diferença é que eu sozinho eu não consigo. Com Cristo, eu continuo não conseguindo, mas eu não estou só. Cristo está comigo. É dependência. Eu quero convidar você nessa noite a ser dependente do Senhor. A ser dependente daquilo que Cristo é, daquilo que Cristo fez e daquilo que Cristo faz. 3 verdades que eu quero compartilhar com você nessa conclusão. A graça não significa que não teremos problema. Significa que não enfrentamos os problemas sozinhos. A graça não significa que nós não teremos problemas, mas que nós não enfrentaremos esses problemas sozinhos. Antes de eu falar o segundo, que você já deve ter lido, vira para quem está do teu lado e diz assim: você não está sozinho, sozinha. Fala, você não está sozinho, sozinha. Agora vira de novo e fala: não é comigo que você está com Cristo. Não é comigo não. Segunda verdade que eu quero que você guarde nessa noite é: a graça não significa que Deus fará tudo do nosso jeito. Não, seria bom, né? Mesmo que nós sejamos limitados. Dá uma alimentada no ego, né? Sabe por que Deus fez? Porque eu falei para Ele fazer. Sabe por que Deus tocou? Porque eu falei para Ele tocar. A graça não significa que Deus fará tudo do nosso jeito. Significa que Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos o caminho. Significa que Deus continua sendo bom, mesmo quando não entendemos o caminho. Você não precisa entender, você precisa confiar. A graça basta. Eu não preciso entender o que Deus está fazendo. Inclusive, eu não estou entendendo o que Deus está fazendo. E isso que é legal. Porque para cada manhã há uma surpresa, há um milagre. Para cada manhã há uma nova perspectiva. O que o Senhor vai fazer hoje? O que o Senhor vai fazer hoje? Eu espero de Ti. Eu espero do Senhor. A graça não significa que Deus fará tudo do nosso jeito. Para de pensar nisso. Criança birrenta que é assim, que se não for do meu jeito, eu paro de brincar. Lembra quando você era criança? Que o pessoal ia jogar bola e o Bruno pegava a bola era o dono da bola, ruim de bola, mas o pessoal deixava ele jogar por quê? Porque ele era o dono da bola. Põe o Bruno para lá. Não, para lá não. Então faz o seguinte: meio tempo no time A, meio tempo no time B. No time com camisa e sem camisa, porque é ruim, mas ele tem que jogar, porque a bola é dele. E quando alguém falava assim: tira o Bruno falava: beleza, eu saio, dá a bola. Acabou o jogo. Ou o Bruno joga, ou ninguém joga. Isso é coisa de criança o quê? Birrenta? Oxe, isso é chato demais. Eu costumo falar que é filho de pai velho. Ainda bem que está vindo com o Bruno novo ainda. Apesar que é um novo velho, né? É filho birrento. Lembra uma vez que nós estávamos dentro do mercado, acho que não tinha nem Esté ainda, né? Era só o Isaac. Estávamos no corredor do mercado, de repente o Isaac nunca tinha feito aquilo. Deu um ataque de nervo nele, porque ele queria alguma coisa do mercado, se jogou no chão. No shopping, se jogou no chão. Aí eu olhei para ele. A Débora, eu falei: larga, vamos embora, deixa ele no chão, vamos embora. Começou a procurar, não achou, eu e ela. E a gente escondido, claro, não ia deixar ele sozinho lá no shopping. Bateu um desespero. Por quê? Porque começou de birra. Birra, moleque, você está maluco? Mas ele e a Esté tinha uma outra brincadeira que era muito inconveniente. A gente entrava em loja, não sei se vocês lembram disso, entrava em loja, em C&A, em Renner, Riachuelo, eles entravam no meio das roupas e ficavam lá escondidos. Débora, cadê o Isaac e Esté? Débora, pelo amor de Deus, cadê? De repente eles abriam as roupas. Sabe qual que era a vontade, né?
mas estava cheio. Não faz isso. Papai, não vai dar susto no papai e na mamãe. Mamãe tem coração fraco. Se fizer de novo. Mas a gente distraía, eles entravam no meio das roupas. Filho birrento é insuportável. E tem filho birrento como crente. Deus não fez, não vou mais na igreja, não dou mais os dias, não canto mais, vou sair do ministério, não dou mais aula para as crianças, vive então a sua própria vontade. Se acha que o seu desejo é perfeito. A graça não é feita para suprir a nossa vontade, é para cumprir a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Eu preciso entender isso. A graça não significa, terceira, a graça não significa que nunca seremos fracos. Significa que a nossa fraqueza não será maior do que o poder de Cristo. Eu sou fraco, mas tenho um Cristo, mas tenho um Senhor, o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Mexe com meu pai. Lembra quando teu filho estava na escola e falava assim, eu vou contar para o meu pai. E os amiguinhos falavam assim, não. Pai não fazia nada, frouxo de tudo. Mas chegava lá como? Tem uma história aqui na igreja de uma menina que o pai não era daqui. E na escola, na brincadeira de menino, alguém passou a mão no bumbum dela. A mãe foi lá, pegou o menino. O que é isso? O que você passa a mão no bumbum? Agora passa a mão na minha. Aquele menino nunca mais quis saber de menina. Ficou traumatizado. A graça não significa que nunca seremos fracos, que não somos fracos. A graça significa que na nossa fraqueza nós temos o poder de Cristo sobre nós. O poder dele, que está sobre a minha vida e sobre a sua vida. É o poder dele. Talvez alguém esteja pedindo, Senhor, muda a minha situação, a minha história. Talvez você chegou aqui nessa noite desse jeito, Senhor, muda a minha situação. Muda a minha história. Todos nós, às vezes, se bobearmos, somos reféns das nossas histórias. Porque alguém me enganou e eu perdi tudo. Porque alguém me deu calote, eu perdi tudo. Porque eu não tenho pai. Porque minha história não é bonita. Porque eu sofri na minha infância. Porque eu fui abusado. Porque todos nós temos uma história. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode ser refém dessa história. Em nome de Jesus. A graça de Deus é suficiente para acalentar o teu coração e mudar a perspectiva da tua e da minha vida. A graça de Deus é suficiente para alcançar os nossos corações, alimentar nossas vidas e nos dar um novo projeto de vida. Eu não posso ser refém porque as coisas não foram boas para mim. Eu não posso ser refém porque o meu primeiro casamento não deu certo. Não. Eu não posso ser refém disso. Eu preciso entender que a graça do Senhor escreve uma nova história para mim. Você e eu precisamos orar sobre isso. Você e eu precisamos orar, Senhor, eu não quero ser refém disso. A sua graça basta para mudar a minha história, para mudar os planos, para escrever um novo plano. Escrito, há uma canção que diz, escrita pelo dedo de Deus. Deus está dizendo, antes de mudar a situação, história, quero mostrar que a minha presença é suficiente para você. A presença dele é suficiente na minha vida e na sua vida. Há um hino antigo, que os mais antigos devem saber, quão bondoso amigo é Cristo. Quão bondoso amigo é Cristo. Quem conhece? Carregou a nossa dor. O que ele é? Amigo. A sua presença.
Antes de mudar a minha situação, a minha história, a sua presença é suficiente na minha vida. Porque Ele é um amigo bondoso. Nessa noite, queridos, talvez você tenha chegado aqui refém da sua história. Maquiou, escondeu, guardou no fundo do baú, colocou novas experiências por cima, mas de vez em quando isso bate na sua cabeça, martela, porque de vez em quando isso vem à tona. Isso tem sido um dos grandes empecilhos para uma entrega total, real e genuína diante de Deus. Mas nessa noite eu quero te dizer uma coisa: a graça do Senhor é suficiente para escrever uma nova história na tua vida, uma nova história no teu coração. Vamos ficar de pé? Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Há duas coisas que você precisa saber com os seus olhos fechados. Primeiro, que a presença dEle se torna real em nossas vidas. Não é uma utopia. Ele é Senhor em nós, dentro de nós. E o Senhor muda a nossa história. Nessa noite eu quero fazer duas orações. Para você que precisa entender e sentir a presença do Senhor, buscá-la. Como eu começo? Permitindo, falando: Senhor, eu quero sentir a sua presença. E a segunda oração que eu quero fazer nessa noite: Senhor, eu não quero mais ser refém dessa história. Eu quero viver debaixo da tua graça. Se essa ministração tocou o seu coração, e se você tem sido refém por situações que passaram na sua vida, eu quero orar por você nessa noite. Eu quero interceder por você e orar junto com você. Eu quero convidar você, com toda a fé no seu coração, a não olhar para lugar nenhum, a sair do seu lugar e vir no altar e falar: Deus, a minha história não pode continuar ditando a minha vida. Eu não posso ser refém daquilo que eu era, daquilo que eu fui, ou do que já aconteceu comigo. Não quero. A palavra do Senhor para mim e para você é: a minha graça te basta. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Venha no altar do Senhor. Há um Deus nessa noite que quer escrever uma nova história, que está preparando um novo tempo, que está preparando um novo projeto de vida para você. Eu gostaria que você pudesse crer nisso em nome de Jesus.